Pessoal, boa tarde. Um privilégio estar aqui com os meus alunos de argumentação oral e escrita, agronomia 1, primeiro semestre. O que o professor quer dizer para vocês é que nós já estamos aí, preparando a aula de terça-feira. Hoje, sábado de tarde, um dia chuvoso, um dia gostoso, a gente tira para estudar também, a gente tira para se preparar. E eu sei que muitos de vocês também estão estudando, Até porque hoje não deu para colher, então vamos aproveitar para dar uma estudada. Não vamos ficar só comendo pipoca e tomando chimarrão, vamos dar uma estudadinha que faz bem também, legal? Então o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que eu tenho três situações preparadas para terça-feira. Primeira situação, é a vírgula, certo? Eu vou apresentar mais um material sobre vírgula para vocês, um material que eu encontrei, um material da Faculdade Estácio de Sá, uma faculdade renomada, um material melhor do que aquele que eu apresentei na aula passada, tá legal? Então esse material vai enriquecer ainda mais a questão da vírgula. Teremos exercícios sobre vírgula, certo? Vários exercícios sobre vírgula, tá legal? E teremos também a ortografia, tá legal? Como é que o senhor vai fazer a ortografia, professor? A ortografia eu vou fazer da seguinte forma: eu vou ditar algumas palavras para vocês e no que eu ditar a palavra, eu já vou entrar com a regra ortográfica. Por exemplo, vamos fazer aqui umas 7, 8 palavras juntos, tá legal? Vamos pegar a palavra quiseram, que é do verbo querer. A palavra quiseram, ela se escreve com S e com M no final. Quiseram, com M e S no final. Qual é a regra, professor? Você tem regra? Nos explique a regra. A regra é os verbos querer e poder, certo? Esses dois verbos aí, eles, quando vão para esta situação de S, tipo pusessem, eles se escrevem com S, certo? Então, esta é a regra. Uma outra regra, no verbo expandir, que vem de expansão. Quando eu tenho no verbo ND, na raiz do verbo ND, eu vou fazer NS. Então, se eu te ditar a palavra expansão, tu tem que lembrar que expansão vem de expandir. Quando no radical de uma palavra eu tiver ND, eu vou fazer depois NS. Essa é uma outra regrinha legal para cuidar. Uma outra palavra, que é meio enjoadinha para escrever também, horroroso, que eu escrevo com H, 2 R's e S no fim, horroroso. Qual é a regrinha aqui, professor? A regrinha é o seguinte, nós temos os sufixos oso, osa, iso. Sufixos oso, osa, iso. Esses sufixos, indicadores de abundância. Abundância, lembre, um bolo gostoso, quer dizer que ele está muito bom. O menino cheiroso, então todas as vezes que eu encontrar este sufixo oso com ideia de abundância, eu escrevo com S, tá legal? Agora tem uma outra regra aqui bem legal, com o verbo izar, Com o verbo izar eu construo muitas palavras, Eu posso dizer canalizar, eu posso dizer hospitalizar, eu posso dizer pesquisar, eu posso dizer analisar, eu posso dizer improvisar. Então preste atenção nessa regra, que você ocupa muito. Nas palavras que no radical já existe S, fica S. Quer ver o exemplo? Improvisar, vem de improviso, já tem S. Tá legal? Analisar, vem de análise, já tem S. Pesquisar, vem de pesquisa, já tem S. Aonde no radical já tem S, fica S. Vai ficar o S. Agora, nas palavras que não tiver o S, você vai fazer izar com Z. Por exemplo, hospital, eu não tenho S lá no fim. Concorda, professor? Vai ficar hospitalizar com Z. Canalizar, eu não tenho S, na última sílaba de canal. Vai ficar canalizar com Z. Tá legal? Então é uma regra bem interessante, bem importante
e muito usada. Uma outra regra, né, do X, uma regra do X. Sempre que eu tiver a sílaba em inicial, eu sempre vou escrever as palavras com X. Quer ver? Enxaqueca é com X. Eu tenho o em inicial. Dá para escrever enxame, dá para escrever enxoval, dá para escrever enxurrada, tudo com X, por causa desta sílaba em inicial. Muito bem. Uma outra situação que aparece muito é quando eu vou fazer os diminutivos. Os diminutivos. Por exemplo, eu tenho um lapisinho, está aqui na minha mão, né? Eu escrevi esta palavra, ou vou escrever esta palavra com S, tá? Lapisinho. Por quê? Porque no radical já existe S. Rosa, rosinha com S. Mesa, mesinha com S. Agora, quando eu for fazer o diminutivo e eu não tiver o S na palavra, eu vou escrever essas palavras com Z. Então, por exemplo, pastel, pastelzinho com Z. Coronel, coronelzinho com Z. Tá? Então, grava isso. E se tiver o Z, professor? Se tiver o Z, com certeza continua o Z. Raiz, raizinha, continua o Z. Tá legal? Juiz, juizinho, continua o Z. Tá legal? Mas quando não tiver o S, aí eu vou escrever com Z, né? Dentro daqueles dois exemplos que eu dei para ti, né? Pastel, pastelzinho com Z, coronel, coronelzinho com Z. Muito bem. Uma regra com G e que tu faz gen, tá? Palavras tipo garagem, paisagem, tá legal? Garagem, paisagem, se escrevem com G, né? A gente sempre tem dúvida, é G ou é J. Essas palavras eu escrevo com G. Por quê? Porque quando eu tenho essa sílaba gen no fim, é sempre G, né? Meu filho, cuidado de noite para você não pegar uma aragem. É G, certo? Tá legal? Exceção à regra. Duas que eu lembro agora, tá? Duas que eu lembro agora, então preste atenção. Pajem, que é o nome do menininho que leva as alianças no casamento, né? É o pajem, tá legal? A gente tem a aia e o pajem, né? A gente não ia dizer o aio, né? Então, é a aia e o pajem, tá legal? Certo? Com J, certo? E uma outra situação, né? É quando eu uso a expressão viajar. Espero que vocês viajem no sentido de verbo, né? Quando for viagem, substantivo é G. Viagem, verbo é J. Tá legal? Mais uma situação aqui, tá? Palavra crucifixo. Uma palavra interessante, que eu escrevo com X. Lembrar os vários sons do X. Tórax. Tórax, que é o peito, a região peitoral. O X tem som de KS. Exame, o X tem som de Z. Exercícios, o X tem som de Z. Máximo, o X tem som de 2 S. Próximo, o X tem som de 2 S. Tá legal? Então vejam quanta coisa interessante. Tem que lembrar que o X, ele tem 5 sons. Ele tem 5 sons. Ele tem som de CH, né? Quando eu digo enxurrada, é som de CH. Tá legal? Ele tem som de Z, em exame. Ele tem som de 2 S na palavra máxima, na palavra próximo. Ele tem som de S na palavra explicação, na palavra exportação. E ele tem som de KS em tórax. Tá legal? Certo? Crucifixo. Muito bem. Tá? Quero dizer para vocês que estou esperando vocês ansiosamente terça-feira para trabalharmos esses conteúdos com dedicação, empenho, comprometimento. Forte abraço para vocês.